E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Como eu disse no último vídeo, análise do jogo contra o Atlético Mineiro, eu vim aqui agora, nesse vídeo, falar sobre o futebol brasileiro. Então, na verdade, esse vídeo não é exclusividade, não é voltado somente para os torcedores atleticanos, é voltado para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre o que aconteceu essa semana, sobre a lei de responsabilidade fiscal do esporte, que está tramitando lá no Congresso Nacional, né? E que não foi aprovada por uma boa iniciativa do bom senso. Então, o que acontece é o seguinte: essa lei de responsabilidade fiscal do esporte, ano passado ele se chamava Proforte. E o relator dessa lei é um deputado que se chama Otávio Leite, e ele é deputado pelo estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, era uma lei chamada Proforte, que ele virou relator agora dessa lei de responsabilidade fiscal do esporte, porque ele estava desde o início desse Proforte, então ele viu, vamos dizer assim, uma evolução, entre aspas, daquilo que está redigido na lei. Então a lei basicamente hoje diz que os clubes, vamos dizer assim, que estão devendo entre 3,5 bilhões de reais a 4 bilhões de reais para a União, vão renegociar suas dívidas com a União. Então, na verdade, a lei é mais uma colher de chá, e se concretizada como está, é a quarta colher de chá que a União, o Estado, o governo brasileiro vai dar aos clubes brasileiros desde 1993. Nós já tivemos uma discussão nesse nível nacional em relação às dívidas dos clubes com a União na questão da time mania, em que o governo, entre aspas, prometeu resolver a situação dos clubes. E prometeu também que no primeiro ano da time mania, que foi criado através da Caixa, que é um sistema de apostas, vamos dizer assim, para gerar dinheiro para pagar, vamos dizer, as dívidas dos clubes, iria gerar 520 milhões de reais. E até hoje, a Time Mania já está há anos aí, essa aposta, né, que as pessoas, qualquer um pode fazer, e não obteve esse resultado. Ou seja, há uma passividade do governo ao longo dos anos também com a questão dos clubes. Não é só uma má gestão dos clubes do futebol brasileiro, há uma passividade do governo na questão dos clubes. Infelizmente, o que nós estamos conversando aqui e o que está sendo discutido tem a ver, é muito mais complexo do que a gente pensa, né? O governo, por exemplo, perdoa dívidas com o Refis, com o País 1, com o País 2, ou seja, o governo cria leis e programas para perdoar multas e juros de empresas. Então a empresa está devendo, ela não deixa, não vai pagar, e durante 10, 20, 30 anos, 5 anos, vou lá saber quantos anos, deixa de recolher impostos, que está na lei, que tem que ser recolhido, e acaba sendo beneficiado por esses programas do governo, como o Refis, que agora até saiu o Refis 5, que ficou batizado como Refis da Copa, e acaba, vamos dizer assim, por renegociar, vamos dizer assim, mais de uma vez, a dívida com a União. Então, ou seja, o governo perdoa, entre aspas, a multa e essa incapacidade das empresas e também dos clubes de gerir, administrar. Ou seja, não é só o futebol brasileiro que está nesse marasmo. É o país numa situação geral. Né? Se você for comparar um clube com uma empresa, o clube pode falar, mas espera aí, o governo perdoa a taxa, entre aspas assim, os juros, e perdoa a multa que essa empresa não pagou por estar devendo, por que não pode perdoar do meu clube também? O que nós temos que entender também é o seguinte: nenhum dos clubes brasileiros está entre os 100 maiores, as 100 maiores empresas que devem à União. Ou seja, esses 4 bilhões, que é uma estimativa do governo que os clubes estão devendo, não chega à somatória dessas 100 empresas, que eu não sei o nome de todas, né? Sei algumas, estão devendo para a União, ou seja, não recolhem aquilo que a União pede, tributação, imposto, certo? Na fonte ali. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: o bom senso, que hoje eu sou adepto ao bom senso, porque li e entendi a proposta deles com relação ao futebol brasileiro. O bom senso foi lá terça-feira no Congresso Nacional,
fez entre aspas, conversou com o secretário do Ministério do Esporte, o Toninho Nascimento, conversou com deputados, inclusive com o Romário, com o relator da lei, Otávio Leite, estava presente na reunião da lei. Havia uma pressão dos clubes, inclusive em cima, entre aspas, do governo, para aprovar essa lei o mais rápido possível, porque há um tempo atrás houve uma reunião do bom senso com a Dilma, inclusive publicamente o Andrei Sanches, que é ex-dirigente do Corinthians, disse que como que uma presidenta, vamos dizer assim, recolhe um movimento dos jogadores. E não passou um tempo, esse mesmo Andrei Sanches foi convidado pelo Ministério, pelo Aldo Rebelo, o ministro do Esporte, a sentar na mesa junto com outros dirigentes de clubes brasileiros, também para conversar. Foi nessa reunião, por exemplo, que o presidente do Botafogo, Maurício Assunção, disse que se essa lei não fosse aprovada até o final do ano, o clube iria fechar. Ou seja, é uma incompetência atrás de uma incompetência e pressão em cima do governo. E o governo já se tocou. Por quê? Porque há os dois lados. Finalmente, depois de anos, há os dois lados. Ou seja, os jogadores se tocaram que eles também têm que tomar a iniciativa. Afinal, o salário é deles. Os clubes acabam não recolhendo tributação sobre o salário deles e entram no marasmo que hoje, por exemplo, o Botafogo está devendo meses de salário atrasado. A gente sabe que vários clubes não pagam seus jogadores em dia, né? Ou seja, é aquela coisa. Nós temos que entender, isso que tem que ficar bem claro. O futebol é coletivo. Ou seja, o jornalista, aquele da mídia, tem que entender que o salário dele roda em torno da roleta do futebol. Está girando em torno do futebol. Assim como o cronista esportivo, assim como o árbitro, assim como os jogadores, assim como os clubes, os atletas, ou seja, há muitas pessoas que estão envolvidas nesse meio. Só que até hoje não há um senso no Brasil de uma coletividade. Ou seja, não há uma união dessas classes, entendeu? Às vezes a classe dos árbitros vai lá e pede uma coisa, só ela sozinha, não tem o apoio dos outros. Ou seja, o bom senso, esse movimento dos jogadores, também está defendendo o lado dele. Eles não estão lá de carneirinho, não estão lá de cordeirinho na história. Eles estão também puxando sardinha pro lado deles, ok? Até porque o futebol brasileiro precisa ser revisto de uma maneira geral. E hoje, ao meu entender, na leitura que eu fiz, o bom senso está sendo extremamente benéfico. Tanto é que foi lá, né, no Congresso Nacional e conseguiu ali, né, mostrando outras propostas que podem ser incluídas nessa lei, entendeu? Para melhorar essa lei. Porque essa lei está muito, vamos dizer assim, facinho para os clubes. É aquela história, o jeitinho continua, o jeitinho brasileiro continua. Então, na verdade, eu até tenho aqui, o que acontece é o seguinte. O que está na lei hoje diz que o clube tem que apresentar certidão negativa de débito, a CND. Só que muitos clubes brasileiros, que têm inclusive patrocínio de estatais como a Caixa, conseguiram essa CND. E é muito fácil você conseguir essa CND, porque simplesmente você ir ao seu credor, aquele que você está devendo, e fazer uma negociação da sua dívida. Ou seja, você chega, vai lá, negocia, olha, vamos fechar assim, eu posso pagar em tantas vezes, com tanto de juro? Pode. Ele vai ao Estado, ao governo e consegue a CND, porque na leitura do governo, na leitura da União, ele não está mais devendo. Ou seja, ele não está, vamos dizer assim, ilegal. Ele está legal. É um erro. Porque muitos clubes brasileiros continuam devendo, continuam caindo no conto, no poço, ali na lama, entendeu? E conseguem patrocínio, vamos dizer, da Caixa, conseguem dinheiro da Caixa Econômica Federal em suas camisas. Né? Então, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil tem muita coisa que precisa ser revista em várias esferas. Mas isso é uma facilidade. Só apresentar a CND no início da competição, poxa, tá muito fácil para os clubes. Vão conseguir burlar muito facinho essa lei como está. Ou seja, o bom senso defende que precisa haver um rigor maior, uma frequência maior do governo,
do Conselho, inclusive de Contabilidade do Governo, em cima dos clubes, em cima da administração dos clubes, entendeu? Para que não haja, vamos dizer assim, essa falta de compromisso, né? Ah, ok, nós vamos pagar em 25 anos, né? Agora o governo quer abaixar para 20 anos e a taxa de juros a ser usada vai ser Selic e não a taxa de juros a longo prazo, ou seja, uma taxa de juros maior. Isso está sendo discutido, porque os clubes queriam 25 anos, 300 meses e a taxa de juros mais baixa do mercado, entendeu? Ou seja, aquele doutor Wilson Ribeiro de Andrade, que é presidente de Curitiba, é aquela história, né? É o lado dele, representante ali da CBF, foi ali para se a lei, se não houvesse essa contraproposta do bom senso, a lei ia ser aprovada do jeito que os clubes queriam. Ou seja, mais uma colher de chá do governo. Então agora está havendo, vamos dizer assim, um embate entre o governo, entre os clubes, e o representado por Wilson Ribeiro de Andrade, entre os dirigentes, os cartolas, vamos dizer assim, e entre os jogadores, que dentre esses três são os que apresentam as melhores propostas para reformular o futebol brasileiro. Inclusive eu vou deixar links aqui nesse vídeo sobre o bom senso, tem uma petição, inclusive, para a CBF, Democracia Já. Vou deixar aqui nas anotações aqui embaixo do vídeo para vocês. De onde eu tirei tudo isso que eu estou expondo para vocês, todos os links, praticamente todos os links eu vou deixar aqui se você quiser se aprofundar e tirar também a sua conclusão. Aqui é a minha opinião, estou só expondo. E você também vai poder ler. Bom, outra questão que foi comentada nessa semana, além dessa questão, vamos dizer assim, do financiamento, do refinanciamento. A Rede Globo de televisão, que também não é o cordeirinho na história, chamou os clubes, né, o diretor lá de esporte chamou os clubes, né, para conversar sobre a base do futebol brasileiro, sobre o investimento dos clubes na base. Daí eu te pergunto, mas por que isso? O que a Globo tem a ver com isso? Ué, o que a Globo tem a ver é que, infelizmente ou felizmente, a audiência dela está caindo. Então, aquele futebol de domingo, aquele futebol de quarta-feira, já não dá tantos pontos no Ibope, na medição, né? Tantas mil casas por ponto, como dava antes, há 5, 6 anos atrás. Isso é fruto do quê? O futebol brasileiro entrou numa decadência nos últimos anos. Ou seja, ninguém mais vai estar lá às 4 horas da tarde para assistir um jogo xoxo, né? Um Flamengo, uma Chapecoense, né? Ou seja, um futebol defensivo, um futebol de 1-0, aquela jogada no final. Ou seja, há uma incompetência em todos os âmbitos. E a Rede Globo também prejudica o futebol brasileiro. Porque pense comigo, isso já foi comentado e já comentei outras vezes. Quem em sã consciência, em que país em sã consciência, coloca o futebol na televisão para as 10 horas da noite de uma quarta-feira, fazendo o torcedor brasileiro ter que, depois do trabalho, às 10 horas da noite, aqueles mais fanáticos, ir assistir no estádio o seu clube de coração, e depois, às vezes não tem ônibus, às vezes tem que pegar táxi, quem tem carro chega tarde em casa à noite, porque 6 horas, 7 horas tem que estar de pé. Ou seja, antes da Rede Globo querer discutir audiência e base com o clube, dinheiro e não sei o quê, ela tem que discutir também uma reformulação na sua grade de programação, porque a grade da programação da Rede Globo é santa, né? É intocável. Ué, não poderia ter futebol às 4 horas da tarde no sábado? Por que tem que ser no domingo, antes do Faustão? Por que o futebol na quarta-feira tem que ser depois da novela e não depois do jornal? Ou seja, em todas as partes, cada um querendo puxar para o seu lado. A CBF também quer puxar para o seu lado. Porque a CBF já entrou numa encruzilhada. E agora ela quer aprovar junto à lei de responsabilidade fiscal do esporte, um aditivo na lei, que permite a volta do passe do jogador ao clube. Porque depois da Lei Pelé, isso aí você também pode pesquisar, os agentes, os empresários, que é o que acontece hoje, têm participação econômica no jogador, 20%, 30%. Antes não existia isso. Antes o clube, ele tinha o passe.
Entendeu? Ou seja, era exclusivo os direitos econômicos ao clube. Hoje você vê um jogador ali que é dividido entre clube, entre pai, entre empresário, entre agente, entre não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ou seja, por que a CBF quer isso? Porque era, entre aspas, quer incentivar a formação que foi largada, entre aspas, também durante os anos, por alguns clubes. O investimento na formação de base. Né? Ou seja, o futebol brasileiro de 20, 10 anos para cá, de vez evoluir, evoluiu, caiu. E caiu em qualidade por quê? Todos esses fatores que eu estou apontando aqui. Globo. Hoje 33% da renda do clube vem da televisão. Só que daí você quer pagar daqui 2, 3 anos 180 milhões para o Corinthians ou para o Flamengo e pagar 45, 20 milhões, 30 milhões para o Atlético. Como que um clube de futebol vai entrar num campeonato com 45 ou 180? Há uma distância muito grande. Você está entendendo? Depois que o clube dos 13 morreu, cada clube começou a negociar individualmente com a Globo. E houve um aumento, um disparate entre o que menos ganha e o que mais ganha. Isso aí também torna o futebol ingerível. Ou nós queremos todo ano o mesmo time campeão? Não, nós queremos um futebol competitivo, um futebol vistoso. Um futebol em que haja um rodízio de campeões. Né? Esse ano, nós temos que ser realistas. Poxa, o título pro Cruzeiro tá no papo aqui, ó. Por quê? Porque os outros clubes não. Entendeu? Um clube ali que conseguiu reunir jogadores diferentes, conseguiu uma formação diferente, não sei também como o Cruzeiro tá pagando essas contas. E se não for campeão também o Cruzeiro, vai gastar muito dinheiro e não vai ser campeão. Ou seja, aí há uma dívida. No futebol não é assim. Não é certo você investir tantos milhões e vai ser campeão. Ah, eu vou investir 200 milhões com garantia que eu vou ser campeão. Não existe isso. E é isso também que torna o futebol interessante para aqueles que acompanham o futebol. Né? Ou seja, há uma ingerência em vários setores do futebol. E é isso que também está sendo discutido na administração nessa lei de responsabilidade fiscal do esporte, que ficou para outubro ser novamente ali tramitada, novamente analisada e votada. Por quê? Porque o presidente lá do Congresso, Henrique Eduardo Alves, que é presidente da Câmara, reconheceu, ele conhece o plenário. Infelizmente, o futebol brasileiro, além do recesso da Copa, futebol brasileiro, não, me desculpa, o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional não funciona em ano de eleição. E teve Copa também, né? Ou seja, eles param. Não há quórum nas reuniões, né? Então não tem também como votar, graças a Deus, porque vai ser mais tempo, nesse caso, graças a Deus, porque vai ter mais tempo para ser discutido essa lei e todos os pontos que estão soltos nessa lei de responsabilidade fiscal do esporte, que se fosse aprovada nessa semana, poxa, mais uma colher de chá do governo aos clubes, aos dirigentes, aos cartolas, que também não são responsabilizados diretamente. E é isso que o bom senso também quer, uma frequência ali para que os dirigentes sejam responsáveis diretamente. Ou seja, uns entram, fazem a farra, deixam para os outros tentam consertar, mas também fazem farra. E aquela prostituição seguida de prostituição, aquela zona total, aquela zorra total, durante vários anos. E o futebol brasileiro cada vez decresce. O público nos estádios não é mais o mesmo, porque o futebol não é de qualidade, o horário na televisão não é bom. E as pessoas, temos que reconhecer nos últimos anos, as classes mais baixas, galgaram uma posição acima na questão econômica. Hoje, com um tanto dinheirinho, o torcedor não vai com o dinheirinho suado dele lá e investir numa coisa que não é de agrado dele. Certo? A pessoa não vai investir, pagar alguma coisa que não é do agrado dele. Ele escolhe fazer outra coisa, além de assistir o futebol. Ou seja, o futebol brasileiro está vivendo só daqueles que são realmente apaixonados pelo esporte. Não aqueles que acompanham. Né? Aqueles que são apaixonados pelo clube, que variam tudo pelo clube. Mas o que esses torcedores, você também temos que entender, é que se a lei de responsabilidade fiscal do esporte for aprovada,
de uma maneira em que os clubes tenham que se reorganizar e reestruturar, isso vai ser benéfico daqui a alguns anos. É claro que o seu clube que está em dívida não vai conseguir ser campeão daqui 2, 3, 4, 5 anos, a não ser por sorte. Por quê? Porque nós temos que ter uma administração, nós temos que ter responsabilidade para administrar o futebol. O futebol é uma coisa séria, envolve a paixão de milhares de torcedores no mundo e no Brasil. E no Brasil é uma questão, inclusive, cultural. Então, nós precisamos reestruturar, reorganizar esse futebol, para que não aconteça o que aconteceu na última Copa do Mundo. Para que não aconteça o que está acontecendo nos últimos anos, uma queda no nível do futebol nacional. Você está entendendo? Então não é assim, gente. O torcedor, eu estou falando agora para você, o torcedor tem que entender que não é todo ano que o time vai ser campeão. E investindo milhões em um clube não sendo campeão, vai dar um rombo, um furo na gestão. Então você tem que pagar aquilo que você tem. Os clubes brasileiros precisam entender qual é a posição deles no cenário nacional. Infelizmente, ou felizmente, o Flamengo, o Corinthians, não são o que eram. Você está entendendo? O Fluminense não é mais o que foi no passado. O Botafogo e todos os outros clubes. Cada um tem que entender a sua posição. Hoje, se no atual momento é grande, se é pequena, se é médio. Porque senão há uma pressão também do torcedor cobrando o título e o dirigente se perde. E é isso, por exemplo, que você tem no Clube Atlético Paranaense. Agora voltando para o torcedor do Atlético. Você tem uma gestão que anda na razão. Não é loucura. Porque você andando na razão, a médio e longo prazo, você vai se sobressair aos demais, se os demais estão bagunçados. Você está entendendo? Ou seja, tem que se ter no futebol brasileiro a coletividade e todas as classes têm que entender o seguinte: nós podemos usar o futebol brasileiro para mudar o cenário nacional com essa lei bem pontuada. Não é porque as empresas estão devendo que os clubes também vão ficar devendo e não vão pagar multa e juros. Não, isso é errado. Tem que pagar, meu. Tem que pagar, porra. Poxa vida. Tá devendo. Tem multa, tem juros, tem que pagar. Tem que... e se não pagar, não entrar na linha, tem que ser rebaixado, tem que perder ponto. Pra quê? Pra aprender. Pro torcedor aprender. As coisas têm que funcionar. Tem que saber justiça nesse país. E se começar no futebol, quem sabe daqui a alguns anos isso não se reflete em outros cenários da nossa nação. Então a palavra é essa, é ordem e justiça no futebol brasileiro. Para que o futebol possa prosseguir, para que o nosso futebol possa crescer. Nós possamos voltar a ter aquele sorriso no rosto por sermos campeões da Copa do Mundo. Então é isso que nós precisamos. Uma consciência geral entre todos aqueles que fazem o futebol brasileiro, para que se unam e, pontuando cada um, né, a sua individualidade, chegue-se a um consenso para que nós, um dia, quem sabe, chegamos ao patamar europeu. Eles conseguiram. Eles reformularam. Então é possível, eu acredito que é possível, se o coletivo se tocar, que precisam se unir. Precisam trabalhar junto. Porque senão, se for só uma classe, só o bom senso, só a classe de jogadores, daí não tem reformulação geral que nós tanto ultimamente viemos pedindo, né? Por causa da Copa do Mundo. O fracasso que nós tivemos na Copa do Mundo, né? Então, ou seja, CBF e várias outras instituições do esporte, precisamos discutir de novo a Lei Geral do Esporte no país, essa questão de clube e liga que forma federação, forma confederação. Não está agradável isso ao futebol do país. E nós precisamos se tocar disso, nós precisamos reformular para crescer, para evoluir. Bom,
É isso, eu falei demais, mas para quem assistiu uma parte ou assistiu até o final, eu agradeço. Espero que alguma coisa eu tenha ajudado você a refletir, a pontuar sobre o futebol brasileiro, né? Sobre a nação. E é isso. Um abraço a você, torcedor de qualquer clube, não sei, sem rivalidade. Um abraço fraterno aí. Espero que os clubes, futebol brasileiro se reerga sinceramente. Eu espero isso. Né? Não quero ver um fracassado para só um ser campeão. Quero ver, no geral, um futebol mais forte. Porque se nós tivermos um futebol mais forte, consequentemente, nós vamos ter mais e mais pessoas, mais e mais torcedores felizes com esse esporte, com essa cultura nacional que é o futebol. Então é isso, galera. Nação Atleticana, um abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você e torcedor que assistiu aí de outro clube o vídeo. Um abraço, saudações e até a próxima. Fiquem todos com Deus.